Bom, outro aspecto que foi colocado para mim, pelo Iaberi e por outra entidade também, pelos Exus, né, é com relação aos falsos gurus. Bom, já existem, mas vão aparecer mais nesse momento, mais falsos gurus, puxando os incautos, prometendo milagres, prometendo dinheiro fácil, prometendo terapias, prometendo remover implante, limpar contrato, etc, etc. Só que, na verdade, com uma conversa muito cativante, uma conversa muito legal, porém essas pessoas vão estar atrás do dinheiro de vocês e da alma de vocês. Então, o recado foi bem claro. Interiorização ou internalização. É o momento de 2021, ano da gente aprender a meditar, se ancorar, chamar sua hierarquia, seu próprio povo, para começar a resolver as questões e enxergar os desafios, enxergar os problemas que nós temos que sobrepor, né? E como desenvolver um trabalho interno de crescimento sem se envolver com questões que não vão ser legais para nós. Então, os falsos gurus vão estar bombando, tá? E isso não é legal para ninguém, né? Principalmente quando a gente está buscando efetivamente o crescimento interno e esses gurus vampirizam o nosso campo espectral. É uma vampirização tanto pelos zombeteiros, por quiumbas, eguns, quanto pelos gurus. Toda a egrégora que eles geram são de zombeteiros, e eles estão ali vampirizando as pessoas que são devocionais. Então essa questão da devocionalidade é o que gera o maior problema na nossa jornada, na nossa caminhada. Então a gente tem que ter muito cuidado e estar muito atento a todos esses processos internos que a gente vai passar esse ano 2025, por causa das anomalias na economia. O Sol continua tendo explosões e tempestades eletromagnéticas afetando a Terra de um nível superior. O Herculov está sendo visível, isso já vem falando. Então, a frequência Schumann, Gauli e outras frequências que não se conhecem ainda estão em movimento. E isso afeta o nosso campo eletromagnético, nossa parte sensorial, nossa parte emocional, obviamente. Então, dentro de tudo que foi conversado nessa reunião, eles falavam muito sobre a introspecção pessoal, na meditação, que é um dos aspectos que mais vai funcionar com as práticas internas de respiração, de ancoramento, para a gente romper a malha eletromagnética dos hologramas em nosso ADN, nosso DNA, junto aos telômeros, né, e ao RNA mensageiro. Então eles estavam explicando que quando a gente faz as meditações, faz os processos de respiração tântrica, oxigenação e alguns exercícios do Tai Chi, do Qigong, a gente acaba por naturalmente revigorar o nosso DNA, revigorar a estrutura mitocondrial, estrutura adrenal, estrutura endócrina, pituitária, pineal, tiroide, timo, etc, etc. O corpo vai se reequilibrando. E com o excesso de oxigênio pelas práticas de respiração, dentro das diferentes técnicas, tá? A gente aprende naturalmente a fazer um reset do organismo em relação aos metais pesados, aos hologramas, aos contratos, ao quadro obsessor e a todos os contratos que a gente assumiu por devoção religiosa. Então as práticas internas, elas naturalmente vão fazendo reset do ponto de vista do quadro obsessor, dos hologramas, das magias e de tudo o que acaba trancando o nosso campo energético, nosso campo eletromagnético vibracional, tá? Então isso faz com que a gente faça mudanças internas, faça alterações do nosso campo, sem a gente perceber. Por isso que quem faz práticas internas costuma fazer sempre, é um vício, que nem na academia. O corpo precisa disso, o organismo precisa disso. Entende? Então, o nosso ancoramento associado à introspecção, práticas internas, exercícios físicos, caminhada, musculação, ginástica, yoga, tai chi, Kriya Yoga, etc, etc, tá? Junto ao ancoramento, vai ser uma chave fundamental para a gente usar na liberação, né, na quebra de registros, contratos, na quebra de arquétipos de aprisionamento aqui nesse momento. Então, como muitos portais vão se abrir no ano de 25, muitos alinhamentos planetários e outros aspectos da frota estelar em aproximação, ajudando a reativação de corpos criogênicos que estavam aprisionados, que vão ser resgatados, isso é um momento chave para muitos de nós, certo? E esse era um dos trabalhos que a gente queria
Eu queria ter conversado, comentado com as pessoas lá na canal, mas não houve oportunidade porque a gente estava cada um num canto, a hora que a gente se reunia para conversar o pessoal já estava cansado, faltou uma área para a gente conversar, um auditório para uma conversa mais interna, né? Apesar que na fogueira a gente não conseguiu conversar, a gente conversava com quem estava do lado, mas com a pessoa do outro lado tinha que ficar gritando, então eu já fiquei meio sem voz, aí infelizmente não deu para aproveitar para usar toda essa informação que eu tinha, as coisas que o Terra tinha para conversar com as pessoas também. Ele tinha várias coisas para compartilhar, mas não fluiu. Quem sabe uma próxima vez, quem sabe. Um assunto interessante que eu vou compartilhar com vocês é uma ligação de uma amiga minha de Floripa, perguntando sobre uma questão, porque falaram para ela que ela tinha uma gira X, um eixo X, e ela achou estranho porque ela não se identificava com aquela energia. Então, isso aqui é um assunto que pode servir para todo mundo. Quando você fala de orixá, de ajuntó, né, de Exu, Pombagira, Caboclo, as entidades que a gente possui, tudo depende da interpretação da nação. Se você pegar, por exemplo, Umbanda, que tem 16 orixás, tem uma regência. Se você vai para o Candomblé, que tem várias escolas, tem mais orixás, tem 254 combinações de orixás, etc. Tem qualidades de orixás que a Umbanda não conhece, não aceita e não trabalha. Se você vai para Ifá, por exemplo, africano, são mais de 440 orixás. Então, o que acontece, por exemplo, tá? Vamos dizer que alguém diz, tu carrega orixá tal, o Exu e a Pombagira tal. Mas o cara que fez essa leitura, essa percepção, ele é de Ifá africano, um exemplo. Então ele faz a regência dos orixás da África. Aí o pessoal da Umbanda, Candomblé, pode questionar, mas ela não é africana, ela é brasileira, ela tem que carregar os orixás do Brasil. Ok. Mas ela tem uma linha de ancestralidade, que ela pode ter um ancestral ligado a alguém de um escravo africano na sua regência ancestral, que pode ser da Angola, da Nigéria, de Moçambique, do Banto, de qualquer outra região de Urubá, que justificaria ela carregar no seu ajuntó um orixá de qualidade africana, certo? Agora, isso que eu estou colocando para vocês, muitas pessoas não aceitam, olha o que eu ali. Muitas pessoas não aceitam. Por quê? Se a pessoa nasceu no Brasil, ela tem que ter a regência de orixás brasileiros. Ok, é o que se ensina. Mas a gente tem que entender que a hierarquia espiritual, ela está além dos limites físicos de um país politicamente estabelecido, seja Brasil, Angola, Nigéria, Congo, Argentina, Paraguai, etc, etc, entendeu? Então é só para vocês entenderem que dentro do Candomblé você tem uma configuração de qualidades de orixá e de entidades que não é igual ao do Umbanda. E o Ifá tem muito mais ainda, tá? Então, só para vocês entenderem que quando a gente diz, a pessoa de fulano de tal carrega Exu e Pombagira tal, Caboclo tal, esses nomes, essas entidades estão associados ao orixá de cabeça ou de frente que a pessoa carrega, certo? No entendimento da Umbanda e do Candomblé é mais ou menos assim. Porém, se o cara puxar no Ifá, nos búzios de Ifá, que tem outro nome, que eu não sei qual que é, ele pode puxar uma outra linha de ancestralidade e responder um outro orixá, que não é brasileiro, que não é aceito nem no Umbanda, nem no Candomblé, certo? Então é só uma questão de a gente entender que isso é possível por causa de toda a nossa linha de ancestralidade familiar, que envolve tanto os indígenas que aqui existiam no Brasil, que são parte da linha de ancestralidade familiar genética de muitas pessoas, quanto da raça negra africana, que também veio para cá e deixou sua descendência genética em nossa estrutura genética, né? Ancestralidade genética. Então, essa ancestralidade genética poderia responder e justificar uma correspondência de orixás que não são daqui. Tá? Volto a dizer, isso não é aceito, porém pode acontecer, certo? A gente tem que ter a mente aberta para essas questões. Agora, o mais importante, quem responde? O orixá brasileiro ou o orixá africano por causa da linha ancestral? Isso é outro assunto, porque aí você tem a sequência de orixás. E aí depende da idade da pessoa, depende de vários fatores, quem está respondendo primeiro, quem está fazendo a frente, a retaguarda. E são
assuntos bem interessantes de conversar com babalorixás, pessoas que tenham conhecimento para poder questionar e até complementar o que eu estou colocando de uma forma bem superficial para pessoas que têm dúvida quanto a esse conceito aí, ok? Bom, outra coisa interessante que me foi relatada várias vezes é com relação a muitas pessoas com dúvida, curiosidade e medo ao mesmo tempo de que nessa convergência de realidades que supostamente já começou e vai se intensificar a partir de 26/27, o que fazer com os nossos fractais de alma, se a gente vai ter uma conexão ou não, uma percepção deles ou não, como que a gente resgata um fractal e por aí vai. Bom, gente, primeiro aspecto, se a gente está se afogando, não adianta querer salvar outra pessoa, porque os dois vão morrer. Então, que nem no avião, quando o avião vai cair, você primeiro põe a máscara em você, depois na pessoa do lado. Então, neste momento, vocês têm que fazer as práticas internas, os trabalhos internos para se fortalecer, para equilibrar a energia de vocês. E, consequentemente, com a energia de vocês equilibrada, vocês vão ter condições de ajudar outras pessoas. Olha o que eu tenho aqui. Esse aqui é um esboço raríssimo que eu trouxe de Los Angeles. E olha o que nós temos aqui. O trio mais importante da série da franquia Star Trek. Tudo começou com eles, tudo termina com eles. Spock já está resgatado, já está lá em cima, o Nimoy. O McCoy deu trabalho, mas resgatamos. E o Kirk, logo a gente leva ele. Tá? Então, retomando o assunto, nós temos que entender... Aqui todo o meu repertório de química, acupuntura. Então aqui são brinquedos, adoro. Para quem dizer que eu não tenho Porsche na garagem, eu tenho Porsche na prateleira, viu, gente? Ó, uma GTS na prateleira, um Camaro na prateleira, um Porsche de corrida alemã na prateleira, uma Mercedes, uma BM na prateleira, uma GT2 na prateleira, minha RR1000 na prateleira, uma Turbo na prateleira. Esses aqui são os livros apócrifos, tá, gente? Que contam muita coisa interessante. E aqui é a área de consulta, tal, tem livro. A maior parte disso aí, dos meus livros, na verdade, ficou na partilha quando minha mãe morreu, que o pessoal foi pegando, né? Então a questão lá dos fractais de alma, tudo isso, vocês têm que se fortalecer, vocês têm que trabalhar toda a parte pessoal, né, das práticas internas. E uma vez que vocês estejam fortalecidos, o campo energético, o cordão de prata de vocês, toda a ressonância eletromagnética do corpo de vocês vai fazer o trabalho no entrelaçamento de fortalecer eventuais fractais de vocês que estejam, teoricamente, numa situação pior do que nós, tá? Então, não se preocupem, façam a parte de vocês, façam tudo o que corresponde ao corpo de vocês, o aqui e agora, meditação, exercício, yoga, tai chi, qigong, etc, mais um ancoramento pessoal, e tudo vai se encaixar mediante o gradiente de confiabilidade, o merecimento de cada um, e consequentemente os fractais de vocês trabalharão na forma correspondente, com a ajuda da hierarquia espiritual, com a ajuda do comando estelar, comando Asta, e todos os comandos que estão aí ajudando a gente. Outro gato aí, ó. Esse é o Dr. Kyo. Tá, gente? Então, não criem expectativas. Vamos trabalhar.